Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana de Oração 2020 Subversivos com o Pastor Andrei Mason. Antes de começar, queria deixar aqui alguns recadinhos para você. Primeiro, deixe seu joinha aqui embaixo, porque faz com que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem tão especial. Também peço para que você compartilhe para todos os seus amigos, ainda mais, porque não é só para jovens, é para toda a igreja, para todas as pessoas. Outra informação que é super interessante é que você, enquanto você estiver vendo o culto, se você tiver alguma dúvida, algum mal entendido que você teve, assim que você não entendeu direitinho o que quis dizer tal passagem, enfim, deixa aqui do ladinho nos comentários para que a gente possa depois colecionar todas essas perguntas e fazer uma entrevista super especial com o pastor Andrei Mason. É isso, bom culto! Acreditar quando não há mais o que fazer e a má notícia bate a porta outra vez e tudo que restou de uma vida é apenas cinza e pó. Esperar do alto a minha benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti. Descansar, mesmo em meio à dor.
Olá, muito bem-vindo mais uma noite da nossa semana. Se você acessou esse canal agora, a gente está no meio de uma semana jovem aqui com a Igreja do Riacho Grande e é um prazer receber você aqui nesse canal. Nós vamos fazer uma oração e continuar a nossa conversa sobre a série Subversivos. No sábado nós falamos sobre a identidade subversiva, ontem nós falamos sobre o mandamento subversivo e hoje a gente vai falar sobre a missão subversiva. E para a gente introduzir essa conversa, eu quero fazer essa oração com você. Senhor Deus, esteja conosco, conduza essa nossa conversa, e que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento nessa noite. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Existem algumas grandes comissões dadas por Jesus nos Evangelhos e no Novo Testamento em geral. Duas delas são muito conhecidas nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus. A mais conhecida delas está no capítulo 28. Mas existe uma no livro de Atos, logo no primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus faz uma grande comissão para os seus discípulos. E eu quero ler com vocês Atos, capítulo 1, verso 8, que é o texto por onde a gente vai começar a nossa conversa. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava para ascender aos céus, os seus discípulos iriam ficar desamparados da companhia presencial dele, física dele, e ele então, no meio da sua ascensão, ele dá esse comissionamento. A primeira importância que a gente tem para destacar aqui, primeira coisa importante que a gente tem para destacar aqui, é que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Não é a igreja que tem uma missão, mas a missão que tem uma igreja. Por um acaso, a missão tem a igreja como uma ferramenta para o cumprimento do seu propósito. Mas antes de existir igreja, existia a missão de Deus. E a gente tem uma informação ainda mais importante, que a teologia chama de missio Dei. A missão não é minha nem tua. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Nós somos convidados a coparticipar dessa missão. Nós somos comissionados nesta missão. E é um privilégio nosso poder fazer parte da missão do Cristo, da missão de Deus. E nessa comissão que ele faz aos seus discípulos, ele deixa algumas informações sequenciais. Primeiro ele diz assim: primeiro vocês vão receber poder. E isso vai acontecer quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí então vocês serão minhas testemunhas. Percebe? Ele não nos convoca para sermos advogados dele, ele nos convoca para sermos testemunhas. A gente não precisa defender Deus. A gente não precisa parlamentar com as pessoas numa tentativa de defender Deus. Deus é como um leão. A gente só abre a jaula e ele faz o serviço. Ele nos convida para sermos suas testemunhas. E onde nós testemunharíamos? Ou, no caso, os discípulos. E ele diz, primeiramente em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois na Samaria e até os confins da terra. Essa ordem dada por Jesus era uma ordem que não seria cumprida sem antes algumas coisas acontecerem. Primeiro, eles tinham que receber poder. E isso aconteceria quando eles tivessem a presença clara do Espírito Santo com eles. Mas depois disso, eles tinham que sair de Jerusalém. Eles tinham que pregar fora de Jerusalém. A intenção de Jesus era que eles pudessem salvar quem estava para além da geografia de Jerusalém ou da Judéia. Acontece que os judeus não viam com bons olhos a cultura dominante nas regiões gentílicas. E havia um medo muito grande de aculturação do judeu com a cultura greco-romana predominante naqueles dias. Como você sabe, a Grécia ela não dominou apenas por armamento, a Grécia, ou por militarmente, mas a Grécia dominou culturalmente. Se você falava grego, se você usasse a dracma como sua moeda de referência, se você se vestisse como um grego, se você pensasse como o grego pensava, você era um grego. Não precisava ter nascido na Grécia ou ter sido dominado por ela. Mais ou menos como hoje a gente vive numa cultura imperial americanista, né? Você come McDonald's, toma Coca-Cola, assiste Netflix ou filmes de Hollywood, você usa calça jeans, então você é americano, mesmo os Estados Unidos não tendo dominado você. Você é um americano. Porque você foi dominado culturalmente. O grande medo de quem habitava Jerusalém e do estabelecimento religioso nos dias de Jesus, e antes de Jesus, inclusive, era que Jerusalém sofresse uma aculturação gentílica, uma aculturação helenista. E eles se preservavam para isso.
O grande mote daquela época, e graças a Deus não existe mais isso hoje em dia, mas o grande mote daquela época era: o mundo vai entrar na igreja e a gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. Esse mote emperrou o avanço do evangelho no primeiro século. E graças a Deus a gente já superou isso. E graças a Deus hoje em dia não existe mais essa preocupação demoníaca de que o mundo vai entrar na igreja e, portanto, a gente não pode dialogar com essa cultura ou querer salvá-la. Porque esse medo demoníaco é o que realmente nos impede de avançar o evangelho. Acontece que no capítulo 1 Jesus diz isso, e no capítulo 2 acontece direto a descida do Espírito Santo. De maneira direta, o Espírito Santo desce, eles falam e são entendidos em muitas línguas. O texto no capítulo 2 de Atos diz que representantes do mundo conhecido todo veio até Jerusalém, e então, tendo vindo até Jerusalém, eles ouviram da palavra e voltaram para suas regiões. Há uma narrativa na história do segundo capítulo que Pedro chegou a batizar mais de 3.000 pessoas depois de uma pregação do arrependimento. E aqui existia aquilo que a missiologia chama de duplo sentido missiológico. Para o Antigo Testamento e para o povo de Israel e para a cultura que dominava os discípulos, a missão se dava de maneira centrípeta, ou seja, venham até Jerusalém, venham até Israel, para que então vocês possam receber a salvação. Sejam prosélitos do judaísmo, para que então vocês recebam a salvação. Quem quisesse ser salvo tinha que vir até Israel. Acontece que Jesus inaugurava um novo modelo de missão. O modelo do Evangelho, o modelo do Novo Testamento, o modelo missiológico do Novo Testamento é um modelo centrífugo, ou seja, saiam daqui e vão salvar os gentios onde eles estão. Até hoje a gente ainda sofre com essa dificuldade de compreensão missiológica. A gente acha que a salvação de alguém depende de trazê-los aqui para a igreja, enquanto que a igreja existe para fomentar um exército de pessoas que saiam daqui para então entrar na lama do pecado, se sujar com essa lama para resgatar pessoas. Mas a gente tem um medo bobo, quiçá até demoníaco, de que o mundo vai entrar na igreja se a gente fizer isso. Isso continua no capítulo 3. Você tem uma bela história de Pedro e João curando um coxo. Aí então eles são presos porque eles continuam pregando em nome de Jesus Nazareno. E lá no Sinédrio eles dão, no capítulo 4, um belo testemunho. Mas é no capítulo 4 também, do verso 32 ao 37, que você tem a descrição de uma comunidade que vivia aguardando a volta de Jesus. Por quê? Porque os discípulos acharam que eles tinham cumprido Atos 1:8 no capítulo 2. Porque Atos 1:8 dizia que eles tinham que pregar a todas as nações. E ali no capítulo 2, todas as nações haviam vindo até Jerusalém e eles tinham pregado para elas. Então, na concepção dos discípulos, eles já tinham cumprido a missão e agora eles só precisavam aguardar Jesus voltar. A missão já está cumprida, vamos esperar Jesus voltar. Aqueles discípulos, eles não queriam sair de Jerusalém. Eles não estavam dispostos a sair de Jerusalém para salvar o gentio. Aí então a gente continua a nossa caminhada e diz que no capítulo 4 eles se reuniram em comunidade e eles foram capazes de vender tudo que tinham e dividir de igual modo. Eles viviam numa verdadeira comunidade. Nada pertencia a um só, tudo era de todos. No decorrer da história a gente vai ver que essa decisão de vender tudo e distribuir por igual, de alguma maneira, empobreceu a igreja de Jerusalém a ponto de depois, quando ela passa por uma crise que não é dela, mas uma crise da região, ela fica necessitada de auxílios das igrejas gentílicas fundadas e formadas por Paulo. No capítulo 5 a gente vê que a igreja crescia e que o Espírito Santo é quem trazia as pessoas para a igreja. A grande preocupação daquela igreja não era metodológica. A saúde da igreja do primeiro século não era medida pelo número de adesões ao clube. A saúde da igreja do primeiro século não era medida pelo crescimento numérico financeiro. Porque não são essas coisas que diagnosticam a saúde de uma igreja. A saúde da igreja do primeiro século estava em servir o carisma. O que o Espírito Santo mandava, o apóstolo fazia. Ele não tinha agenda metodológica humana.
ele tinha uma agenda do Espírito. O Espírito conduzia o ministério de cada pastor. Já pensou? Não tinha uma agenda de planejamento anual. O Espírito guiava. Eu não estou dizendo que eles não tinham planejamento. Você vê Paulo traçando planejamentos, mas em uma ocasião, por exemplo, Paulo tinha um planejamento muito claro. Ele dorme e em sonho ele recebe uma visão dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele levanta naquele dia, chama a sua equipe e diz assim, vamos passar e vamos para a Macedônia. E eu fico imaginando a equipe de Paulo dizendo assim, mas Paulo, a gente precisa pregar aqui, vai ter uma conferência hoje à noite, tem 80 pessoas estudando a Bíblia. Por que a gente vai passar a Macedônia para ajudar as pessoas? Não importa. O Espírito me disse para ir, nós vamos. Filipe, o evangelista, no capítulo 8 de Atos, ele está ali cumprindo o seu papel de evangelista. Consegue imaginar? Fazendo suas visitas, prestando seus relatórios, fazendo devolutivas de quantas visitas fez, quantas fichas preencheu, quantos batismos ou interessados ele tinha. E agora o Espírito chega para ele e fala assim, vai para a estrada que liga Gaza a Jerusalém. E ele vai. Porque ele não é guiado por uma metodologia humana, ele é guiado pelo Espírito. No capítulo 6, a gente chega a um episódio onde eu quero agora focar nos próximos minutos. E diz assim o verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram judeus, nascidos no contexto, nascidos na Judéia, na Palestina, em Jerusalém, e que falavam aramaico e conseguiam entender a língua sagrada e conseguiam ler a Torá no hebraico. Estes eram os hebreus. Era o tipo de crente raiz, sabe? Nasceu na igreja, viveu na igreja e sabia tudo da igreja. Quem eram os helenistas? Os helenistas também eram judeus, mas eram judeus nascidos no contexto da diáspora. O que foi a diáspora? Cerca de 200 anos antes de Jesus, alguns fatores fez com que muitos judeus saíssem da região da Palestina para habitar as cidades circunvizinhas. E eles saíram por várias razões, crises econômicas. Eles eram uma mão de obra interessante porque eles tinham capacidades. O judeu era letrado desde a sua primeira infância, da sua segunda infância, adolescência. Era uma mão de obra interessante nas outras cidades. Então, muitos judeus... Sabe aquela lógica? Está dando errado aqui no Brasil, partiu o Canadá? Você conhece alguém assim? Partiu a Austrália? Partiu Dublin? Então, eles faziam isso. Partiu Colosso, partiu Éfeso, partiu Filipos, partiu Atenas. E eles foram povoar essas cidades. E em cada uma dessas cidades, eles estabeleciam suas sinagogas e cresciam com as suas famílias dentro das tradições judaicas. Contudo, sob influência forte da cultura helenista. Os helenistas eram judeus nascidos no contexto da diáspora, que não falavam mais, quem sabe, o hebraico tradicional, sagrado da Torá. Eles falavam grego como sua língua fluente. Alguns deles eram até mais aculturados, tinham conhecimento das filosofias gregas, da cultura grega helenista. E o que está acontecendo aqui no livro de Atos, no capítulo 6, é que o cristianismo ele passa a pregar o Messias dentro das sinagogas. Em algum momento naquelas sinagogas, eles são retirados de pregar do Messias. E eles começam a se reunir em outros lugares. E agora, hebreus cristãos se reúnem com helenistas cristãos, convertidos ao cristianismo também. Ou tendo aceitado o Messias, o caminho. E eles precisam conviver. Porque em Jerusalém tinha as sinagogas específicas para os helenistas. Assim como quando você viaja para fora do país e você vai, por exemplo, para a América e ali tem uma igreja de língua portuguesa. Em Jerusalém tinham algumas sinagogas com a língua grega como fala principal, para que os helenistas, quando viessem a Jerusalém, pudessem frequentar aquelas sinagogas. Só que eles não se davam muito bem. Porque os hebreus achavam que os helenistas eram muito liberais. Eles achavam que os helenistas eram gente perdida. Eles achavam que os helenistas, por falarem grego, por terem como sua primeira língua o grego, ou terem sido aculturados pela cultura da sua época helenista, eles estavam perdidos. E trazê-los para dentro da igreja significava trazer o mundo para dentro da igreja. Olha como eles se vestem, olha o que eles usam, olha o tipo de música que eles ouvem, olha os instrumentos que eles tocam. Já ouviu coisa desse tipo? Graças a Deus a gente está livre desse tipo de gente hoje em dia, mas naquela época tinha esse tipo de gente. E por conta disso, as viúvas dos helenistas estavam sendo preteridas na distribuição diária não só do alimento, mas também da palavra.
O texto continua no verso 2 e diz assim: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em número, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A estratégia tinha dado certo. Eles, então, optaram pela representatividade. Você consegue entender como é bíblica a lógica da representatividade? Existe uma minoria desatendida na igreja. Como resolver o problema dessa minoria? Oferecendo representatividade para essa minoria. Elegendo elementos dessa minoria como líderes dessa igreja. Enquanto não houver na liderança dessa igreja representantes de cada uma das minorias, tais minorias serão preteridas no serviço diário. Mas a solução bíblica, a solução da igreja do primeiro século nada mais foi do que eleger para liderar a igreja representantes daquela minoria, especificamente 7 homens. Eles eram copastores, mais do que diáconos, eram copastores. O principal deles era Estevão. Estevão era um homem brilhante. E o texto vai continuar falando sobre quem era Estevão. Estevão, verso 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, percebe? Sinagogas específicas. Havia em Jerusalém sinagogas específicas para grupos específicos. Olha, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, tinha a sinagoga dos alexandrinos. Os helenistas, judeus helenistas nascidos em Alexandria, quando vinham a Jerusalém, congregavam à sinagoga dos alexandrinos e dos da Cilícia. Quem era uma figura importante entre os judeus que era da Cilícia? Cidade ou de Tarso, cidade não sem significância da Cilícia. Saulo. Saulo havia nascido em Tarso, cidade importante da Cilícia. É bem possível que Saulo frequentasse e congregasse essa sinagoga da Cilícia. E a Ásia discutiam com Estevão. E o mais curioso é que Estevão era um personagem tão brilhante e que, para mim, ele talvez fosse o personagem mais capaz intelectualmente, teologicamente, de sabedoria do Novo Testamento, mais do que Paulo. Porque o que o texto diz é que todos tentavam argumentar com ele e perdiam para ele na argumentação. De tão brilhante que ele era e cheio do poder. Inclusive aqueles que eram da sinagoga da Cilícia, onde provavelmente Paulo frequentava. Ou seja, existe uma grande possibilidade de Paulo ter discutido com Estevão e ter perdido para Estevão no argumento. De tão bom que era aquele menino. Acontece que quando esse menino começou a pregar as verdades da graça de Deus e sobre o templo, ele começou a ser perseguido. E eu preciso dizer para você que a missão do reino de Deus ela é subversiva. Porque ela anuncia a graça. E a graça vai na contramão da lógica humana. Para o ser humano, a graça é injusta. É bem provável que quando você começar a entender a graça e começar a pregar a graça, você comece a ser perseguido. Como Estevão foi. Esse menino aí tá estranho, hein? Essas coisas que ele tá pregando aí tá meio estranho. Ele tá dizendo agora que nem precisa mais ir no templo, porque o templo não tem mais sentido. Ele tá dizendo agora que nem precisa mais cuidar da lei de Moisés, é só aceitar Jesus que tá tudo bem. Isso aí tá errado, hein? Tem que olhar com cuidado para esse menino aí. Onde que ele tá pregando mais? Ele pregou na sinagoga da Cilícia. E ninguém falou nada? Não, tentaram argumentar com ele, mas ele acabou abrindo a Bíblia e contando a história do Antigo Testamento que apontava supostamente para esse Messias. Não, está errado isso aí, tem que mudar isso aí. O texto continua dizendo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Verso 11, então subornaram homens que disseram, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quando você pregar sobre a graça, vão dizer que você está proferindo blasfêmias contra a lei. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio.
Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Olha que curioso. Que acusação fizeram com Estevão? Ele está dizendo que a igreja não é mais um lugar importante, o templo, não a igreja, o templo, e que a lei de Moisés não precisa mais ser observada, porque agora você é salvo, basta você confiar no que Jesus fez na cruz. Um absurdo. Graças a Deus ninguém mais pensa que isso é um absurdo hoje em dia, porque aí sim seria um absurdo, né? Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele, porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de um anjo. Percebe qual que era a outra acusação feita a Estevão? Que Estevão estava com um pensamento muito progressista, que ele estava mudando os costumes de Moisés, que ele não estava sendo conservador. Acusaram Estevão por defender a verdade bíblica de não ser conservador. Que menino é esse, né? Que menino brilhante é esse. Que inveja santa de Estevão. O fim de Estevão você conhece. Ele é levado preso. No capítulo 7, ele faz um belíssimo sermão, onde ele narra desde o início, desde a Torá, até os dias em que Jesus nasce, mostrando que Jesus era o Messias prometido. E quando chega no verso 54, eles não aguentam mais ouvir o que Estevão estava falando. Então eles dizem assim, o verso 54 do capítulo 7 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Uma turba de líderes da igreja, de mandatários maiores do estabelecimento religioso, contra um menino. E por não poderem argumentar contra ele, precisavam agir corporativamente contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Para nós adventistas, esse verso tem um cumprimento profético. Tamanha importância desse momento. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui é a primeira vez que Saulo, que seria a partir de então o personagem principal dessa narrativa e desse livro, é a primeira vez que Saulo aparece. É como naquele seriado que você está assistindo o primeiro episódio, o piloto, e ainda não aparece o personagem principal da série, você nem sabe o que ele vai ser, mas no finalzinho do capítulo ele aparece de relance. E só depois você vai saber que aquele cara ia se tornar o personagem principal da série. Quem nunca leu o livro de Atos na vida, quando lê esse verso, tem, sem perceber, a primeira manifestação daquele que seria o personagem principal do livro, Saulo. Mas nesse momento Saulo está fazendo algo terrível. Enquanto iam apedrejar Estevão, ele recebe e recolhe a roupa dos apedrejadores. Verso 59, e apedrejaram Estevão, que invocara e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Percebe onde repousa o coração do profeta? O profeta nunca tem fetiche por punir. O profeta sempre tem anseio por salvar. Você quer distinguir de onde vem o espírito de alguém que se diz profeta? Ele tem fetiche por punir ou anseio por salvar? Diante daqueles que estavam apedrejando-o, Estevão disse assim: Senhor, tem misericórdia deles, não impute sobre eles esse pecado. Porque eu sei que o Senhor também quer salvá-los. E se o Senhor quer salvar, o meu coração está com o Senhor. Eu também quero que eles sejam salvos. Que lindo vai ser quando ele encontrar Saulo, não é? Ele orou para que Saulo fosse salvo. O poder de uma oração em meio ao sofrimento, por aquele que lhe oferece sofrimento. Eu fico imaginando Deus chamando Estevão. Eu fico imaginando Deus chamando assim: Estevão, você topa
participar da minha missão, Estevão? Eu posso contar com você? Eu fico imaginando Estevão dizendo, sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, só que é o seguinte, não vai ser fácil, Estevão. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, você vai começar a pregar, Estevão, e as pessoas vão querer te ouvir, Estevão. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, milhares de pessoas vão se reunir para te ouvir. Você vai ficar famoso, Estevão. Vai ficar conhecido, Estevão. Posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, mas através da sua pregação, muitas pessoas vão me conhecer e vão se entregar para mim e vão entender o evangelho, Estevão. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Mas, Estevão, quando você estiver fazendo isso, você vai incomodar muita gente, Estevão. Muita gente grande, muita gente poderosa. E eles não vão gostar nada disso, Estevão. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, eles vão começar a rotular você daquilo que você não é. Vão começar a acusar você de estar deturpando a mensagem. Vão te acusar de não ser conservador. Vão te acusar de estar acabando com os costumes de Moisés. Vão começar a te acusar de coisas que você não fez. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Mas, Estevão, vai ser pior. Vai chegar uma hora que eles não vão suportar discutir com você e argumentar com você, e eles vão querer te prender, Estevão. E eles vão te prender a partir de um julgamento injusto, onde eles vão subornar pessoas para dizer coisas que você não fez. Eu posso contar com você, Estevão? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, mas aí então eles vão te prender, Estevão. E vão tentar te silenciar. Eu posso contar com você, Estevão? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, quando você estiver preso, eu vou te dar uma oportunidade para que você testemunhe uma última vez e faça o seu último sermão, Estevão. Eu posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Mas, Estevão, não vai parar por aí. Quando eles não tiverem mais o que fazer, eles vão te condenar à morte, Estevão. Eles vão te arrastar para fora da cidade. Eles vão te jogar no chão, Estevão. E eles vão começar a atirar pedras contra você. Eu posso contar com você, Estevão? Sim, Senhor, pode contar comigo. Estevão, vai doer. Vai doer tanto. E por fim, alguém vai pegar uma pedra maior, do tamanho da sua cabeça, e vai mirar contra o seu crânio e vai atirar contra ele, Estevão. Posso contar com você? Sim, Senhor, pode contar comigo. Mas naquele momento, Estevão, quando isso acontecer, eu vou abrir o céu para você e eu mesmo estarei em pé, olhando para você. E enquanto você estiver sendo apedrejado, você vai poder me ver dizendo assim: Estevão, porque eu pude contar com você, agora você pode contar comigo. Esse foi Estevão. Alguém que conseguiu entender que o evangelho não era exclusivista. Alguém que conseguiu entender a universalidade da salvação. Alguém que conseguiu entender que Cristo queria que o evangelho chegasse a maior número de pessoas. Aquele que conseguiu entender que Jesus também queria salvar o samaritano, que Jesus também queria salvar o gentio, que Jesus também queria salvar o grego. Aquele que conseguiu entender que quando você vai em busca de salvar o perdido, você não está trazendo o mundo para dentro da igreja, você está cumprindo a missão. Mas a igreja dos dias de Estevão não entenderam ele. Mas sabe o que é mais bonito nessa história toda? Capítulo 8, verso 1 diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, porque os apóstolos nunca sairiam de Jerusalém para cumprir a missão de Jesus. Pedro saiu uma vez para a casa de Cornélio, mas nada mais do que isso. E depois de Jesus ter feito um esforço dramatizado para que ele saísse. Levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, sabe por onde? Pelas regiões da Judéia e da Samaria. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 1:8 só vai se cumprir em Atos 8:1, quando por força maior de Deus,
o povo é retirado de Jerusalém e disperso para a Judéia e Samaria. E aí então eles vão pregando a palavra. E é aí então que a grande missão começa a ser cumprida. Com a morte de Estevão, Deus precisa levantar um outro homem que tivesse essa mesma visão de amor e interesse por salvar os gentios. E quem que ele levanta? Saulo, a quem ele transformaria em Paulo. E por todo o seu ministério, Paulo também foi perseguido pela igreja. Todo o seu ministério foi questionado, porque diziam assim, o que Paulo está fazendo plantando igrejas assim, nesse mundo gentílico? Olha as igrejas que Paulo está plantando, moderninhas. Diz que lá nem precisa circuncidar mais. Diz que lá nem precisa deixar de ser grego, tá vendo? Isso aí que Paulo está fazendo, quantas vezes ele não foi chamado a Jerusalém para prestar contas do que ele estava fazendo? Ao ponto de a igreja estabelecida, o estabelecimento religioso não lhe dar um chamado efetivo, uma credencial. Mas foi graças a estes, Estevão e Paulo, Barnabé, Silas e outros, que eram considerados como liberais pela igreja daqueles dias, que eram acusados de estar trazendo o mundo para dentro da igreja, que o evangelho chegou até aqui hoje e chegou até mim e até você. Porque se dependesse daqueles que não queriam sair de Jerusalém para salvar os gentios, nós jamais teríamos recebido a graça de Deus. Ainda hoje, o evangelho se torna efetivo quando pessoas estão dispostas a perceber a inclusividade do evangelho, a universalidade da oferta de salvação e não a exclusividade. Essas pessoas ainda hoje também serão acusadas de serem liberais, de não serem conservadoras, de estarem ferindo a lei em prol de salvar o outro, porque tem muita gente que fica na bronca que Deus vai salvar o outro. Tem muito crente que não gosta que Deus vai salvar os outros. Mas essa é a missão do reino de Deus. É uma missão subversiva. E assim como ele fez com Estevão, talvez ele esteja fazendo comigo e com você nessa noite. Posso contar com você? Será que ele pode contar com você? Vamos orar. Nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos discernimento do nosso tempo. Que a pregação de um novo tempo nunca seja desconectada de uma pregação para o nosso tempo. Porque de nada adianta uma pregação de um novo tempo se ela não se conectar com as demandas do nosso tempo. Levante pessoas, ó Pai, como Estevão, como Saulo, que entendem que o evangelho precisa prosseguir, que a intenção do evangelho é progressiva e não vive numa lógica de manutenção. O evangelho não precisa de mantenedores. O evangelho precisa de pessoas que levem adiante, que progridam, que tenham mais anseio por salvar do que fetiche por punir. E que possamos ser essas pessoas nos dias de hoje, como foi Estevão no primeiro século. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã a gente se encontra de novo nesse mesmo canal aqui.